Podemos dizer que a chamada celebração da palavra tem o mesmo valor da Santa Missa? O que a Igreja ensina realmente acerca da presença de Jesus na Eucaristia, hein? Seria ela real ou apenas circunstancial? Olá, salve Maria! Nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta de diversas maneiras na sua igreja, nos pobres, na oração da comunidade, nos doentes, nos sacramentos, nos encarcerados e entre outras formas. Porém, de que maneira a presença de Cristo na Eucaristia se diferencia das demais? Em primeiro lugar, é essencial entender que a presença de Jesus na Eucaristia é a mais significativa e essencial, pois, como temos falado bastante nos últimos vídeos dessa série, a Eucaristia é elevada acima de todos os sacramentos, sendo o ápice da vida espiritual e o objetivo para o qual convergem todos os outros sacramentos. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite incrível. Na verdade, é um desafio. Eu quero te desafiar a embarcar conosco em uma jornada de 21 dias para aumentar a sua intimidade com Deus e construir uma profunda e sincera vida interior. Como? É simples. Entre agora mesmo para o nosso desafio de 21 dias de oração, em que você receberá um passo a passo completo para remodelar a sua vida interior, sua vida de oração, estudando com grandes santos os princípios e fundamentos para a vida interior. O link está na descrição desse vídeo. Garanta já a sua vaga e comece hoje mesmo o desafio de 21 dias de oração. Muito bem, e voltando ao nosso tema, o documento Sacrosanto Concilium do Concílio Vaticano II esclarece que Jesus Cristo está presente de modo especial nas espécies eucarísticas, indicando que existe uma distinção entre essa presença e as outras, sendo a presença na Eucaristia mais elevada. Portanto, mesmo havendo outras formas de presença de Cristo na Igreja, a Eucaristia não se iguala a elas, ou seja, não se pode comparar. Dessa forma, não é correto utilizar o Concílio Vaticano II para afirmar que Nosso Senhor está presente na Eucaristia e na Palavra de maneira idêntica. Por espécies eucarísticas, devemos compreender que, após a consagração, o pão e o vinho não são mais meros pão e vinho, mas mantêm apenas as aparências de pão e vinho. Por quê? As suas substâncias foram transformadas no próprio Cristo pelo mistério da transubstanciação. Em outras presenças, como no pobre, Jesus está presente, mas o pobre também está ali, permanece. Nós sabemos disso porque o próprio Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Em latim, essa ênfase é notada ainda mais forte, porque a frase é hoc est enim corpus meum, onde enim significa de verdade, realmente. Santo Tomás de Aquino, em seu famoso hino de adoração ao Santíssimo Sacramento, o Adoro te devote, canta que enquanto na cruz apenas a divindade de Cristo estava oculta, na Eucaristia, tanto a divindade quanto a humanidade estão escondidas ali. No capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus Cristo declara de forma muito clara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne entregue pela vida do mundo. E diz ainda mais: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue,
permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Essas palavras de Jesus escandalizaram muitos e muitos o deixaram de seguir por causa delas. Portanto, quando alguns teólogos modernos na Holanda publicaram o chamado Catecismo para Adultos, adaptando a doutrina eucarística para o homem moderno, substituindo, por exemplo, a transubstanciação pela transsignificação, eles foram corrigidos pelo Papa Paulo VI. Esses teólogos alegaram que o homem moderno não consegue compreender, mas, no entanto, o homem contemporâneo de Cristo também não conseguiu. Hoje, alguns teólogos parecem querer ser mais didáticos, digamos assim, que o próprio Jesus, revelando até uma certa presunção, não é mesmo? O Concílio de Trento, por sua vez, expressa de maneira muito clara a presença real de Jesus na Eucaristia. E ele afirma: no Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, o Cristo inteiro. Essa presença é chamada de real, não por exclusão, como se as outras presenças não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque nela Cristo, Deus e homem, está presente completamente. Assim, as outras formas de presença de Jesus não são menos reais, mas a Eucaristia é considerada a presença por excelência, ou seja, antonomástica. Além disso, o corpo e o sangue de Cristo, glorioso e ressuscitado, estão presentes tanto no céu quanto nos sacrários de toda a terra. Portanto, em um ambiente sem o sacrário, embora a presença da Trindade seja certa, pela imensidade, imagem e semelhança pela inabitação, Jesus Cristo não está presente da mesma forma que na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. O realismo eucarístico permeia a Igreja desde os santos padres, não sendo, portanto, uma ideia medieval inventada por Santo Tomás de Aquino. A presença de Cristo na Eucaristia é uma realidade desde o início da Igreja. E o Concílio de Trento também declarou que, pela consagração do pão e do vinho, ocorre a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. E ainda diz que essa operação a Igreja Católica deu o nome exato e apropriado de transubstanciação. Portanto, não se pode afirmar que a presença eucarística de Cristo é temporária, ou seja, que Cristo está presente apenas durante a Santa Missa, como querem sugerir alguns modernistas e alguns protestantes. De forma alguma, a presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e persiste enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está inteiramente presente em cada uma das espécies e em cada uma das partes delas, de modo que a divisão do pão não divide Cristo. Por isso, a Igreja promove a adoração eucarística fora da Santa Missa. É uma prática que se desenvolveu significativamente no segundo milênio. Anteriormente, a Eucaristia era guardada, às vezes na sacristia ou em uma capela lateral, porque era destinada principalmente a ser levada aos doentes e os ausentes fora da Santa Missa. No entanto,
com a compreensão da presença real de nosso Senhor na Eucaristia, a Igreja tomou consciência do significado da adoração silenciosa do Senhor presente sob as espécies eucarísticas. Por isso, o tabernáculo deve ser colocado em um local particularmente digno na igreja. Deve ser construído de tal forma que sublinhe e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santo Sacramento. Nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que morreria, quis deixar sua presença sacramental para que tivéssemos o memorial do amor com que nos amou até o fim, até o dom da sua vida. E é por isso que existe a adoração eucarística. São João Paulo II, citado pelo Catecismo em sua carta Dominici Cene, afirmou: a Igreja e o mundo necessitam muito da adoração eucarística. Jesus nos espera neste sacramento de amor. Não economizemos tempo para encontrá-lo na adoração, na contemplação cheia de fé e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo. Que nossa adoração nunca acabe. E é importante lembrar que a Igreja concede indulgência plenária para quem realiza pelo menos meia hora de adoração, cumprindo, claro, os outros requisitos, né? De confissão, comunhão no mesmo dia e oração pelo Santo Padre. Portanto, esse é um costume que deve ser retomado urgentemente, porque se a Igreja incentiva tanto essa devoção, é porque deseja que os seus fiéis a pratiquem. E é, sem dúvida, um ato crucial para manter e manifestar a fé eucarística. E você sabia que durante a Santa Missa, o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue de Cristo através da consagração realizada pelo sacerdote? A presença de Cristo é uma ação do Espírito Santo, um dos seus dons mais maravilhosos para a Igreja. Por quê? É na chamada epiclese, que é a invocação do Espírito Santo, que ocorre a presença real no pão e no vinho. Que Deus te abençoe. Salve Maria! Ah, e não deixe de conferir o nosso site, virtudeplena.com.